Então hoje que eu consegui acabar um pouquinho mais cedo, vou falar um pouquinho com vocês sobre a fadiga crônica, que vocês colocaram nas perguntas de vocês. Então acho que é um assunto muito bacana. Então, gente, a síndrome da fadiga crônica, tá certo? É caracterizada por um quadro de fadiga ou cansaço extremo que não tem uma causa subjacente determinada. Então é um cansaço extremo excessivo que não tem uma explicação e existe uma condição que é característica, que é a não melhora desse cansaço com o repouso. Tem muitos estudos que mostram síndrome da fadiga crônica em adolescentes, normalmente, tá? Então é uma faixa etária que está propensa a esse tipo de coisa. Existe uma grande dúvida se a síndrome da fadiga crônica piora com o exercício físico, tá certo? Ou uma atividade mental extenuante. A síndrome da fadiga crônica, que também recebe outros nomes, tá certo? Como encefalomielite miálgica, tá bom? É um dos nomes. E mais recentemente, doença de intolerância ao esforço sistêmico, tá certo? Então são alguns dos outros nomes dados aí à fadiga crônica. Mas todas essas condições compartilham o mesmo sintoma principal, que é a fadiga crônica, tá certo? Um cansaço excessivo sem causa aparente. Os sintomas, gente, são muito inespecíficos, tá? Que podem ir desde dor de cabeça, tá certo? Dor na garganta, por exemplo, gânglios, aumento dos gânglios no pescoço, tá bom? Dores articulares e musculares inespecíficas, um cansaço excessivo que dura. Esse cansaço excessivo que dura mais de 24 horas após um estresse físico, como um exemplo, exercício físico, ou um estresse mental muito grande, tá bom? Perda da memória da concentração, diminuição do rendimento no trabalho ou no colégio, tá bom, gente? Mas não significa. A causa, gente, da fadiga crônica ainda é desconhecida, tá bom? Mas existem algumas coisas e algumas pesquisas que se fazem, tá? Que podem ir. Então, desde infecções aí virais, por exemplo, até estresses físicos ou psicológicos muito grandes, tá certo? Um estresse muito grande que pode desencadear a síndrome da fadiga crônica, ou a combinação de vários fatores também podem contribuir, tá certo? Então, é muito difícil determinar a causa. Existem estudos que mostram uma grande relação da fadiga crônica com o sistema imunológico, tá certo? E com algumas alterações hormonais. Então, estudos muito recentes mostram que, por exemplo, a síndrome da fadiga crônica está relacionada com uma diminuição, tá certo? Ou uma hipoatividade do eixo HPA, tá? O eixo HPA, gente, é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Então, é o eixo que tem o controle, tá certo? Que faz o estímulo adrenal para a produção do cortisol. E os estudos tentam identificar se essa hipoatividade do eixo está relacionada com o sistema imune, se causa uma alteração do sistema imune ou se é o sistema imune que causa alteração do eixo HPA. E esses estudos mostram que sim, que o sistema imunológico fica hiperativo, então ele produz. Então há uma maior produção do fator de necrose tumoral, que é o TNF-alfa, tá certo? E a interleucina 10. Assim, isso é complexo, mas só para vocês entenderem que esses fatores são mediadores inflamatórios e aumentam a inflamação no corpo, e que essa inflamação faz uma hipoatividade do eixo HPA, tá? Então no frigir dos ovos a gente tem uma hipoatividade, uma diminuição do cortisol sérico, tá? Que é observado em alguns estudos. Isso é importantíssimo entender, óbvio que só a diminuição do cortisol não é o que gera toda a sintomatologia de cansaço, mas que está sim relacionado, apesar de ser absolutamente controverso, tá certo? Essa questão de dosagem do cortisol para estabelecimento da síndrome da fadiga crônica, tá bom? Uma dúvida muito grande é se o exercício físico pode piorar um indivíduo que está com síndrome da fadiga crônica, tá? Tem uns estudos recentes mostrando que não, ao contrário. Exercícios de curta duração, de alta intensidade, podem trazer até benefícios para esses pacientes, porque haverá um aumento dos hormônios contrarreguladores, entre eles o cortisol, tá? Então tem os estudos mostrando que sim, que o exercício pode trazer benefício. O que não é bom são os exercícios de longa duração. E aí fica aquela pergunta, como diagnosticar e tratar então a síndrome da fadiga crônica? Essa é uma pergunta que tem muitas respostas. Isso porque, gente, não existe um teste específico para a gente poder diagnosticar a síndrome da fadiga crônica. Ela depende de um conjunto de fatores e exames e critérios clínicos, história do paciente, etc., histórico de, por exemplo, infecção viral, um estresse muito grande físico, para a gente poder fazer o diagnóstico. E além disso, normalmente a gente faz uma série de testes para excluir outras causas que possam estar criando uma falsa síndrome da fadiga crônica, tá bom? Mas o cerne do tratamento é aliviar os sintomas do indivíduo, tá? E ajudar com que ele saia desse quadro de fadiga. Esse é o mais importante.
E é por isso que o tratamento tem que ser multidisciplinar. Então, por exemplo, identificar deficiência nutricional nesse indivíduo, deficiência hormonal, tá? Acompanhamento psicológico. Ter um tratamento com o médico que entenda do assunto, não adianta nada você fazer um tratamento com o médico que não entende, não sabe o que é síndrome da fadiga crônica, tá bom? Tá, gente, mais um assunto muito bom. Eu vou colocar mais um post hoje lá no Instagram sobre isso. Você já viu as perguntas que vocês botaram lá, tem bastante pergunta pra gente responder. Então amanhã eu vou focar em responder todas as perguntas de vocês, tá? Então quem quiser ainda fazer algumas perguntas pode fazer hoje lá no post que eu vou colocar. E a gente se vê amanhã, certo? Um beijo grande pra vocês. Espero que vocês tenham uma boa noite. A gente se vê amanhã. Tchau, um abraço, um beijo.